Não só no carnaval, exige disciplina, tem que ter, nos exercícios e na dieta. Mas você já reparou na quantidade de produtos que tem lá na embalagem? Proteína adicionada? Virou moda isso. Virou. E a gente conversou com especialistas que alertam, é preciso ter atenção e cuidado com os excessos. A reportagem especial de hoje mostra como evitar que a proteína deixe de ser uma aliada para se transformar num risco para a saúde, ou até mesmo aumentar o peso na balança. Nunca tivemos tanta informação sobre comida e nunca foi tão difícil escolher o que comer. Uma indecisão sem fim, que começa nas prateleiras do supermercado e se estende até o momento de montar o prato. Cada hora é uma tendência diferente. Já teve a fase cuidado com o glúten, depois atenção à lactose. Agora chegou a vez da proteína, que cada vez mais é adicionada a todo tipo de alimento. Leite, queijo, iogurte, pão, bolo, farinha, biscoito. A lista é enorme. E na hora de decidir o que comprar, muita gente pensa, se tem mais proteína, é mais saudável? Mas será mesmo? Vamos primeiro entender o que é a tal da proteína. Ela é formada por uma cadeia de aminoácidos que se ligam uns aos outros como peças de um colar. A proteína tem a função de formar e manter músculo, tecidos, além de produzir alguns hormônios e enzimas que fazem o nosso corpo funcionar. Mas enquanto os alimentos exibem cada vez mais quantidades de proteína, especialistas alertam que exagerar na dose pode comprometer a saúde. Uma discussão hoje muito quente, da quantidade de proteína adequada para cada pessoa. A nova pirâmide alimentar, apresentada pelos Estados Unidos no início do ano, recomenda um grande aumento no consumo da proteína animal. Ela está orientando a 50% a mais proteína do que a Organização Mundial da Saúde. Estados Unidos recomendando 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo e a Organização Mundial da Saúde 0,8 a até 1,2. Primeiro é importante a gente saber que a pirâmide foi criada para a população americana. Isso faz sentido para a alimentação do brasileiro? Isso vai fazer sentido para algumas pessoas, por exemplo, os idosos ou as pessoas que precisam de alguma forma aumentar a massa muscular, que tenham perdido massa muscular, ou pessoas que estão em dieta de emagrecimento. Nesses casos, e a gente vai ter que sempre analisar individualmente, talvez a gente precise de uma adequação um pouquinho maior. Um mito, quanto mais proteína, mais músculo. Jamais. Depende do que você come e de quanto você malha. Não é consumindo, se entupindo de proteína que você vai ganhar músculo. E acabam caindo em uma armadilha. Proteína pode engordar? Se houver excesso no consumo, pode haver ganho de gordura corporal. Tem muita gente que fala, olha, eu como só proteína e não consigo emagrecer. O que está acontecendo de errado? Está comendo proteína em excesso. Não é só atrapalhar o emagrecimento. A proteína em excesso pode trazer prejuízos muito mais graves para a saúde. A gente sabe que suplementar proteína em pacientes que não têm problema renal não vão gerar problema renal. Mas em pacientes que já têm doença renal, uma dieta com muita proteína pode acelerar a perda de funcionamento do rim. Agora, o difícil é saber se tem ou não esse problema renal. Exatamente, porque os problemas renais, eles não geram sintomas até fases muito avançadas. Foi o que aconteceu com o ex-atleta Thiago Guzoni, de 30 anos. Por eu ser um rapaz alto, eu sentia que eu tinha dificuldade de ganhar músculo. Então eu achava que eu teria que treinar forte na academia, mas ao mesmo tempo eu teria que comer muito. A minha dieta se baseava muito por proteína. Eu aumentava essa proteína ou com hipercalórico, jogando um shake, ao mesmo tempo comendo bastante mesmo de proteína, filé de frango, carne, peixe e outras coisas. Depois de seguir essa dieta por 2 anos, o corpo deu alerta. Vinha sentindo umas fortes dores de cabeça.
Quando Tiago procurou o médico, já era tarde. O meu rim já estava com problema, eu já estava com 50% de funcionamento. Tiago fez hemodiálise por 8 meses e em 2024 teve que passar por um transplante de rim. Se a gente tivesse identificado essas alterações e iniciado um tratamento precoce, o Tiago era um paciente que poderia não ter evoluído com a doença renal de forma tão acelerada. Não precisaria ter feito o transplante, por exemplo. Ou isso aconteceria muito mais tarde, no decorrer da vida. Seria muito interessante que todo mundo pudesse fazer esses 2 exames simples, creatinina e um exame de urina 1, antes da gente começar uma suplementação muito grande de proteínas. Depois do transplante, voltei à minha vida normal. Pude voltar a trabalhar, pude voltar para a academia. Hoje ele faz acompanhamento alimentar com uma nutricionista especializada em doenças renais. Renata, eu acabei de almoçar aqui e eu queria saber contigo o que eu possa estar incluindo ainda na minha dieta. Algumas vezes me dá uma vontade de comer um pastelzinho. Eu queria saber contigo. Nessa refeição, caso você sinta mais fome, você pode sim modular e colocar algumas coisinhas diferentes, não tem problema. A chave é o equilíbrio, isso é o mais importante. Porque você está em um tratamento de uma doença crônica, apesar de ter tido transplante, né? Mas diante de tantas ofertas de produtos com proteína, como calcular a quantidade ideal para cada pessoa? A conta básica é 1 grama de proteína por quilo de peso. Então vamos pegar uma pessoa com 70 quilos, ela precisa de 70 gramas de proteína distribuídas ao longo do dia. A proteína pode ser animal ou vegetal. Ela está na carne bovina, no frango, nos peixes e frutos do mar, ovos, leite e iogurte, além das leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico. Se a gente colocar uma fonte de proteína em cada refeição que a gente faça, então no almoço, no jantar, no café da manhã e no lanche, normalmente a gente atinge essa necessidade. Mas até nessa conta tem uma informação que nem todos sabem, mas deveriam saber. O cálculo que a gente deve fazer é a quantidade de proteína por refeição e não ao decorrer de todo um dia? Sim, a gente costuma aproveitar em torno de 25 a 30 gramas em média de proteína por refeição. Não adianta a gente fazer uma refeição e colocar 5, 6 bifes nessa refeição. Vai extrapolar a quantidade que a gente vai conseguir aproveitar. Nós viemos até este laboratório de tecnologia de alimentos na Universidade de São Paulo para entender como as proteínas são adicionadas aos produtos. Os equipamentos aqui são os mesmos encontrados na indústria alimentícia, mas em tamanho menor. Esse equipamento que aqui no laboratório tem 1 metro de altura, na indústria chega a 60 metros. E ele reproduz exatamente o mesmo processo de transformar o soro do leite, que é aquela água que se desprende do queijo branco, em um pó que a gente conhece como whey protein, o tipo de proteína animal mais utilizado pela indústria de alimentos. O equipamento é uma câmara de secagem, onde o soro do leite circula a uma temperatura de 170 graus e se transforma na proteína em pó. Como a passagem é muito rápida, dura segundos, então praticamente não vai perder valor nutricional. Mas raramente ele é consumido assim, na sua forma pura. As proteínas, elas são adicionadas de produtos para dar sabor, os flavorizantes, os adoçantes. Algumas empresas também optam por colocar alguma coisa para espessar um pouco o produto, para deixar ele um pouquinho mais grosso, são chamadas gomas. Basicamente é isso que é feito com suplementos. Ele sofre um processamento de mistura, que não agride o produto, mas ele nem de longe é considerado um produto ultraprocessado. O consumo de produtos com adição de proteína só cresce. Comparando o primeiro trimestre de 2024 com o de 2025, o aumento foi de 11,5%. Mas entre a praticidade do produto pronto e a comida caseira, o que escolher?
A nutricionista Lara Natassi montou essa comparação. A gente vai começar aqui com os ovos e a barrinha de proteína. Uma barrinha de proteína tem em torno de 12 a 15 gramas de proteína em média. Um ovo tem 6,5 gramas de proteínas. Então a gente tem 2 ovos com 13 gramas de proteínas. Praticamente a mesma coisa. Basicamente o mesmo. O que difere em termos nutricionais? Bom, o ovo, ele é rico em diversos nutrientes. Além da proteína, ele tem vitaminas, tem minerais, a colina, que é uma vitamina super importante para o funcionamento cerebral, por exemplo, né? E a barrinha de proteína, ela vem com gordura saturada. Muitas delas têm bastante gordura saturada, então que não faz bem. Interessante a gente consumir frequentemente. Aqui a gente tem uma dose de whey protein. A proteína em pó é mais ou menos 30 gramas a dose, e a gente está comparando com peito de frango, com 100 gramas de peito de frango. O frango, ele tem bastante vitaminas e minerais, então ele tem ferro, ele tem zinco, tem vitaminas do complexo B, e ele traz saciedade porque a gente tem que mastigar o frango, né? É diferente de um pó que você vai só misturar com a água e vai virar um líquido. Aqui a gente tem um pacotinho de cookies proteicos, que são enriquecidos em proteína, comparado a uma concha grande e meia de feijão. Tem em torno de 15 gramas de proteína cada um deles. Nessa porção de feijão a gente tem quase 12 gramas de fibras, enquanto que no cookie a gente tem 2, 3 gramas mais ou menos de fibras. E a fibra é um nutriente super importante para a gente, para trazer saciedade, para deixar o intestino funcionando bem e para prevenir doenças. A conclusão é que se a gente comer comida mesmo, né, um prato que tem arroz, feijão, carne, salada, a gente vai conseguir atingir a necessidade de proteína e não precisa de suplemento. Dentro do prato brasileiro, Renata, a gente vê que tem uma riqueza de fonte de proteína, tanto no feijão até no arroz também. Você já está nutrido, você tem o suficiente. Na rotina do dia a dia, dificilmente vamos parar para fazer conta de gramas de proteína ou comparar todos os alimentos na hora de comer. O importante é ter a informação, saber que as exceções existem e buscar sempre o equilíbrio. Um prato saudável, ele deve conter metade do prato com a salada, que pode ser alface, tomate, cenoura ralada, beterraba. Aí com a outra metade a gente divide em 2 de novo, deixa 1/4 para fonte de carboidrato, que pode ser o arroz, uma massa, uma batata, e a outra metade para fonte de proteínas, que pode ser proteína de origem animal, carne, frango, peixe, ovos e ou de origem vegetal, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. A gente pode comer de tudo desde que a gente tenha um estilo de vida e uma alimentação saudável na maioria dos dias.